Minha e do presidente eleito, né? É cumprir o nosso papel de governar para a população de um modo geral, governar para todos. É para isso que a população nos elegeu, né? E esse é o nosso compromisso e a nossa missão. Eu tenho aí o maior respeito, né, pelo cargo de presidente, por quem está no cargo. Eu tenho uma obrigação com o meu Estado de poder colaborar para que ele possa desenvolver o máximo possível e, de alguma maneira, sendo governador do Paraná, colaborar para que o Brasil também possa ir bem. Então, acho que a relação é uma relação franca, institucional, acima de tudo, respeitando a maneira de pensar do presidente, eu espero e assim acredito que vai ser ele respeitando a maneira que nós pensamos também aqui trabalhando pelo Paraná e, obviamente, somando nas pautas que são importantes para o Brasil. Eu acho que o mais importante, o que a população espera da gente agora, é trabalhar em cima de uma união e uma paz do país, né? Até porque a população nos paga para trabalhar e não para ficar brigando. Então, eu acredito que esse bom relacionamento entre todos os governadores, entre o presidente e os seus ministros, isso é saudável para o Brasil. Obviamente, quando a gente vê aquele tipo de ação, né, de entrar em prédio público, em especial nos poderes, é algo que nos deixa muito triste como cidadão, como brasileiro. Para mim não foi nenhuma novidade, porque eu já tinha vivido isso no passado como cidadão paranaense, quando uma época um sindicato lá do Paraná invadiu a Assembleia Legislativa e tentou invadir o Palácio Iguaçu. Eu ainda não era governador, era parlamentar, mas me lembro bem dessa ação que foi algo que entristeceu muito os paranaenses. Foi um sindicato ligado à esquerda lá do estado. E claro que, independente se é esquerda ou direita, qualquer ato de vandalismo tem que ser punido ao rigor da lei. Eu sou contra invadir prédio público, sou contra invadir chefia de poder, né? E também sou contra invadir terra, invadir propriedade privada. Tudo aquilo que é fora da lei tem que ser tratado com firmeza pela justiça. E é isso que o cidadão de bem espera de todos nós. Eu acho muito difícil, claro que a gente espera que possa avançar, mas muito difícil, no momento que ainda existe uma instabilidade econômica, não só no Brasil e no mundo, consiga prosperar algum tipo de reforma profunda tributária. Eu acredito que se o Congresso brasileiro, com o apoio do governo federal, através do Ministério da Fazenda, conseguir simplificar os tributos, em especial os tributos federais, já é um grande avanço. A verdade é que toda hora que você vai fazer algum tipo de reforma, em especial a reforma tributária, você mexe no interesse de alguém, ou de um setor, ou os prefeitos que vão perder a arrecadação, ou são os governadores que vão perder a arrecadação, ou é mesmo o próprio governo federal que não quer perder a arrecadação. Então é muito complexo, no momento onde existe uma instabilidade econômica no planeta, você conseguir ter um grande avanço em cima de uma reforma tributária. Mas, ao meu ver, se o governo federal, juntamente com o Congresso, conseguir fazer uma simplificação daquilo que nós já temos, mesmo não havendo nenhum tipo de redução de tributo, num primeiro momento já é um grande avanço. Eu penso que sim, Dani, eu acho que esse teu pensamento e a visão que você colocou aqui seria aquela que é mais provável de acontecer, né? Não adianta a gente achar que vai fazer uma reforma muito profunda, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que se você conseguir fazer de uma forma faseada a reforma tributária, fazendo a simplificação, eu sou uma pessoa que defendo sim o imposto único, apesar de entender que é algo muito complexo, difícil de ser implantado de uma hora para outra no Brasil, mas se a gente conseguir avançar, mesmo que de forma faseada, como você falou, eu acredito que já é um grande avanço para o Brasil. O que não dá é para ficar nesse modelo que já está, vamos dizer assim, sufocando o setor privado, também dificultando a arrecadação dos estados, porque começa a ter um conflito, inclusive de briga tributária, guerra fiscal entre os estados. Quer dizer, tem que achar uma maneira de você fazer em cima de um planejamento, essa modernização tributária que o país precisa. Tem um ditado de São Francisco de Assis que eu gosto muito, que faça um pouquinho de cada vez, que ao final você vai ver que fez aquilo que achava que era impossível. Eu acredito que a reforma tributária e também a reforma administrativa é um caminho que o Brasil tem que seguir, mesmo que seja de forma faseada. Olha, Dani, eu acredito que ainda o ex-presidente Bolsonaro tem muita força, né? Ele é um homem de massa, né? Provou isso ao longo da sua trajetória, em especial como presidente, né? Por onde andava, sempre acabava levando uma legião de pessoas acompanhando. Fez, quer queira ou que não, mesmo perdendo a eleição, fez uma votação muito expressiva. Segunda maior votação da história do Brasil. Só não é maior que a do Lula. Mas... Então, quer dizer, fez uma votação expressiva, né? Numa disputa muito acirrada, disputando com o presidente Lula, que
possivelmente seja o maior talento da política contemporânea, eu tenho que reconhecer isso, né, pela sua trajetória na política popular, vamos dizer assim, como líder que é. E o Bolsonaro, ele representa mais ou menos isso também nesse campo da direita. Agora, é muito difícil a gente entender ou fazer qualquer tipo de previsão como o eleitor vai se comportar daqui 4 anos, né, ou daqui 2 ou 4 anos, que tem eleição de prefeito daqui 2 anos. Eu penso que essa discussão ideológica, ela tende a cansar o eleitor. Eu acho que mais do que preocupado que ideologia, a população está preocupado com metodologia. Como é que é possível governar você fazendo uma união de forças? Você olhando para frente, sem ficar olhando do retrovisor, acabando com as guerras de nós contra eles e assim por diante. Eu penso que aquele que conseguir construir melhor esse planejamento e apresentar isso para a população, possivelmente vai ter aí um respaldo de boa parte da sociedade. O Felipe Neto conversou com a gente porque ele foi convidado para participar dessa que vai ser a primeira conferência global organizada pela Unesco para discutir regras específicas para a internet e em especial para as redes sociais. Ele foi um dos convidados brasileiros, os outros foram o presidente Lula, que mandou um vídeo que vai ser mostrado na semana que vem durante essa conferência lá em Paris, e o outro é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que confirmou a presença e disse que ele vai defender que a conferência tente encontrar um ponto de equilíbrio ótimo entre a regulação da internet e a defesa da democracia, dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Ele está muito preocupado com o fato das pessoas considerarem a internet uma coisa separada da vida normal, uma coisa, um espaço exclusivo. Ele diz que essa vida virtual que nós temos, essa vida digital, já é parte integral da nossa vida normal. Então, para a internet ser saudável, a humanidade teria que ser saudável também. Então ele defende que, como consequência disso, dessa integração total entre o mundo digital e o mundo pessoal, que algumas regras básicas sejam adotadas para proteção justamente do direito de liberdade de expressão e da democracia, mas também para responsabilização das pessoas que cometem abuso no meio digital, especialmente nas redes sociais. Ele lembrou também nessa conversa que as redes sociais têm um incentivo muito grande por conta do lucro que elas procuram em tentar manter as pessoas cada vez mais conectadas, para ficar um minutinho a mais conectada nessas redes, para que essas empresas possam receber mais, e no final das contas elas acabam às vezes prestando um desserviço à opinião pública e ao público em geral, porque permitem, por exemplo, a polarização extremada do mundo. Então é isso que o Felipe Neto vai apresentar lá, do alto da sua capacidade como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, com mais de 44 milhões de seguidores só no YouTube. Então ele vai defender exatamente isso, a integração total entre as pessoas e o mundo digital. Isso já é uma realidade, não há como negar, e por conta disso a consequência é que precisamos ter algumas regras básicas para que todo mundo se dê bem e todos os direitos sejam protegidos. Luciana. Érico, o Felipe Neto é também um dos maiores influenciadores digitais, eu posso dizer também, no mundo, né? Então, é muito importante esse engajamento dele. Ele que tem, nos últimos tempos, colocado todas as suas redes e falado bastante sobre responsabilidade, sobre direitos humanos. E não é só política, não, gente. Felipe Neto tem se colocado tem colocado uma proposta de construir esse mundo digital muito melhor, muito mais confortável para todas as pessoas. Isso é muito legal da parte dele.